Olá, você de casa, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. E nesse programa nós vamos conversar sobre um assunto que em algum momento todos nós já enfrentamos. Afinal, como lidar com as críticas? Elas podem surgir no trabalho, em casa, nas redes sociais e nem sempre é fácil saber como reagir. Às vezes doem, às vezes ajudam, mas o importante é entender o que fazer com elas e como manter o equilíbrio emocional. Para nos ajudar nessa reflexão, recebemos aqui uma convidada especial, a psicóloga Adriana Santiago, que vai compartilhar dicas para transformar as críticas em oportunidades de crescimento. Adriana, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito de hoje. Muito obrigada, me sinto honrada de estar aqui, né? Eu acho que a psicologia, para mim, eu sempre digo isso, é uma missão, é muito mais que uma profissão. Uhum. Então, sempre que eu tenho oportunidade de democratizar o saber, de falar sobre esses assuntos, eu venho com muito prazer, é muita honra estar aqui contigo. Só o entusiasmo já deixa a gente feliz, né, galera? Adriana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Você é psicóloga, trabalha em qual abordagem? Qual o seu público? Sim, eu sou psicóloga há 33 anos, eu sou pesquisadora, escritora, eu tenho 5 livros publicados, inclusive um agora que está no prelo para sair, para ser lançado, que é Meu Filho Está Dando Defeito e Agora. E eu sou especialista em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, sou diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, que está na nuvem e também está lá em Niterói, agora muito bem fincado de novo, né? Depois da pandemia a gente reinaugura um espaço físico e nesse núcleo a gente dá formação clínica em terapia do esquema, neurociência e psicologia positiva, em orientação parental, ou seja, se você tem dúvidas sobre o que fazer com seu filho, como é que eu vou lidar com o seu aluno, enfim, a gente tem a orientação familiar lá também, baseada em neurociência, psicologia positiva e terapia do esquema, que são os nossos vieses científicos. Sim, olha, gente, 30 e quantos anos? 3. 33 anos. Eu sou um neném, eu me formei em 2018, eu sou um neném ainda aí na psicologia, mas eu tenho certeza que ela tá aqui hoje e ela vai tirar muitas dúvidas. Esse é um assunto, né, Adriana, que críticas, a gente tem que trabalhar isso com crianças, a gente tem que trabalhar isso com adolescentes, a gente tem que trabalhar isso com adultos, a gente tem que trabalhar isso com idosos, porque em todos os momentos da nossa vida a gente está suscetível a receber críticas. Sim, e a pior delas é quando é na nossa infância, com a nossa parentalidade. Então a gente tem que prestar muita... O que aconteceu comigo, né? Eu, 33 anos, há 30 anos atendendo crianças de todas as idades, de 8, 18, 28, 38 até 108, né? Porque são todas crianças, quando chegam no nosso consultório, eles vêm nesse modo criança vulnerável, né? Essa criança que foi ferida, porque até chegar ao consultório de psicologia já procuraram muitas coisas e não conseguiram resolver. E, geralmente, as pessoas param de crescer justamente nesse momento quando falta o amor. Sim. E o que é um amor de qualidade? É o amor da atenção, o amor da individualidade. A gente tem que perceber que criança é essa que você tem, porque as crianças nascem diferentes, nascem com temperamentos diferentes, e por isso elas não são iguais aos amiguinhos, iguais ao primo. Então a crítica que já começa em casa começa por, de certa forma, detonar essa integridade da criança, né? Quando, mas seu primo, ele tirou 10 em matemática. Nem toda criança é boa em matemática. Outras são boas em português, em geografia. Depois de Gardner, depois de 1990, né, com as pesquisas sobre as inteligências múltiplas, a gente percebe que as crianças são diferentes e têm talentos diferentes e têm inteligências diferentes. Nem se usa mais meio QI, porque às vezes uma criança não é boa no português e na matemática, mas é excelente na espiritualidade. E aí? Você vai criticar ela por isso? É excelente nas relações interpessoais, é excelente em se entender. Então, a gente tem que compreender que as crianças são incomparáveis. E a gente, quando for criticar, principalmente, os nossos filhos, a gente tem que repensar. Exato. E eu acho que a crítica, ela vem também junto com a comparação, né? É aquela questão. Eu engravidei, eu tenho uma filha de 3 anos. Eu engravidei junto com uma amiga e com uma prima e fora outras crianças que a gente tinha contato. Então são todos ali praticamente da mesma idade. Ah, mas o fulaninho já tá falando, o fulaninho já tá andando. Por que essa aqui não tá andando? Aquele ali tá engatinhando.
tem alguma coisa errada. E não é, cada criança tem o seu tempo, a gente precisa respeitar isso e parar de comparar todo mundo, porque a comparação vem junto uma crítica logo em seguida. Onde é que eu mando um recado aqui? É aí mesmo. Então, eu vou mandar um recado rapidamente. Olha aqui. Comparação é preditor para depressão. Não esqueçam disso. A gente sempre vai sair perdendo quando a gente se compara a alguém. Se você fosse se comparar a meu tempo de clínica, você vai falar, poxa, ela tá... Sim, mas é porque eu vivi muito mais que você. Exato. No entanto, você tem experiências em outras áreas que eu não tenho. Então, nós somos incomparáveis. Todos nós somos incomparáveis. Não é verdade? Sim. Porque nossas vidas são diferentes. Exato. Só que os pais, muitas vezes, se esquecem disso. E começam a detonar essa segurança da sua criança quando esses pais começam a criticar e a comparar. As crianças não se comparam, são indivíduos únicos, o próprio nome já diz, né? Sim. São indivíduos, então são estruturas temperamentais únicas. Sim, além do mais, a minha filha estava em um ambiente exposta a tais estímulos, enquanto o filho da outra estava em outro ambiente exposto a tais estímulos, isso tudo conta. Muito. Mas isso não vai dizer que o outro não vai se desenvolver tanto quanto ela, ou ela não vai se desenvolver tanto quanto o outro, né? E logo em seguida vem aquela crítica, poxa, por que você não faz igual o outro? O outro já está bem mais avançado que você? O que está acontecendo com você? Pois E não é. tem que ser dessa forma. Olha só, tem uma coisa maravilhosa. Eu não paro de estudar. Eu tenho 33 Acho que a anos gente nunca de pesquisa. pode parar. Eu estudo todos os dias, porque a ciência avança, ainda Sim. bem. A ciência avança e vai apontando caminhos, né, para essa educação, porque educar não é fácil. Educar é uma tarefa difícil. Criança não vem com manual de instrução, a não sei que seja um bebê reborn, que afinal está na moda, né? Mas se não for, não vem com manual de instrução. Então, é bem complicado, mas a ciência atual, e principalmente a psicologia positiva, vem apontando caminhos para uma educação de qualidade. E a neurociência, com esse avanço tecnológico, né, depois de ter evoluído na tecnologia para medir, né, fazer mapeamentos mentais e do sistema límbico, enfim, né, e sobre conexões, ela nos diz sobre o que é amor. Tem um livro maravilhoso, Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson, que é uma pesquisadora da psicologia positiva, que ela vai contar pra gente o que é amor e o que é amar. O que fizeram? Uma pesquisa. Também estou mandando um recado rapidamente, porque eu quero mudar o mundo. Adriana, mas você só... Não, eu acredito que com pouquinhas atitudes a gente muda o mundo. Exatamente. E a gente pode mudar na base, né? Ensinando, por exemplo, sobre amar. E o que se descobriu? Ocitocina é um neuropeptídeo responsável pelo vínculo, ok? Pelo vínculo amoroso. Sim. Tanto que uma mãe, quando ela vai parir ou quando ela amamenta, ela produz muito ocitocina. Para quê? Para poder cuidar dessa criança pequena que depende desse cuidado para poder sobreviver. Sim. Concordamos com isso? Então, a função da ocitocina é filogenética, tem a ver com as gerações, né, que vieram. E fizeram um experimento bacanérrimo. Mediram o nível de ocitocina, porque como o neuropeptídeo, ele está na saliva também, ele está em várias partes do nosso corpo. Mediram o nível de ocitocina de pais e crianças antes de colocá-los para brincar numa sala por meia hora. Estava X, tá? Resumindo. Quando eles brincaram depois de meia hora, mediram de novo. Estava 3 vezes X. O que significa isso? Meia hora brincando com seu filho, ou seja, dando atenção de qualidade, faz com que ele se vincule de fato a você. Olha só. Então, se você é pai ou mãe, prestem atenção. O amor é atenção. Eu estou sendo até redundante, né? Olha aqui, amor é atenção. Se você quer saber se você está amando direito o seu filho, dê atenção para ele. Mas reconhecendo a sua individualidade, repense quando você for criticar uma criança tua. Repense. Por quê? Pesquisas em psicologia positiva também, né, que é uma das minhas áreas, né, de atuação, que além da neurociência, elas afirmam que a emoção negativa causada pela crítica, por exemplo, ela fecha a cognição. Sim. Ou seja, quando você diz para o seu filho de 7 anos, você é burro, por exemplo, porque isso não está longe, não. Não. Tem muitos pais que não medem palavras na hora de falar com os filhos, e ainda sem pensar nas consequências que isso vai ter depois. Exatamente. Esse registro, ele vai ser indelével. O que significa isso?
Ele pode até esquecer a cena, o fato do pai ter dito você é burro, mas a emoção que ele sentiu ao ouvir Isso fica. vai ficar para a vida. Aí, esse sujeito cresce. Quando chega aos 27 anos de idade, ele se sente incompetente, ele se sente incapaz, ele tem medo de fazer provas, ele tem medo de dar a cara a tapa. Por quê? Existe um registro emocional que faz com que ele entenda que ele é burro. E que ele não tem capacidade para aprender nada daquilo ali. Agora, esse papai ou essa mamãe, eles têm intenção de fazer isso com a sua criança? Não. Mas eles não aprenderam, porque se faz curso para tudo. Menos para ser pai e mãe. A gente quer aprender na prática, né? Tomara que treinem agora com o negócio do bebê reborn, né? Tomara que treinem, mas também não vai funcionar, porque é plástico. Sim. Né? Não é gente. Gente tem toda essa complexidade, tem esse Exatamente. temperamento, tem essa reação ambiental. É composto por emoções, por sentimentos, e isso é fundamental. Se as pessoas soubessem o quanto a crítica, ela cria uma base sólida para a doença mental, nunca mais faria isso. Principalmente na infância. A gente começa pela infância. Sim. Não sei aqui quem não foi criticado na infância. Não sei os meninos aqui, se eles foram criticados, não foram, foi. Né? Isso não marca, não deixa marcas indeléveis. Por mais que você não se entenda, né? Assim, por mais que você não ligue Lé com Cré, ou seja, não saiba que seus sintomas depressivos tenham a ver com isso, eles têm. Tem. Uma crítica que marcou você profundamente quando você estava na sua infância. E agora, existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E tem gente que não consegue diferenciar uma da outra, apesar das duas serem críticas. Mas você tem até que saber como fazer uma crítica. Qual é a diferença entre essas duas? É abissal, né? O que é? Até para a gente avaliar é difícil, não é não? É. Será que essa pessoa está me criticando com a intenção de me fazer crescer ou para me derrubar? Porque, gente, olha para o lado. Muitas vezes você está fazendo, né? Eu sou realizadora, por exemplo, sou uma figura que realizo. Eu vou fazendo as coisas, né? Inclusive na psicologia. Se eu fosse olhar para as pessoas me criticando, eu teria paralisado. Sim. Eu não teria andado. Então, eu acho que a gente tem que pensar quem é que está criticando a gente. Essa pessoa é fazedora do que você está fazendo? Ela é entendedora do que você está fazendo? É porque tem gente que critica a gente, mas não consegue vir e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Exatamente. A Adriana está falando mal. Vem aqui, fala você. A gente estava comentando isso ainda agora, né? Eu estava comentando isso com a minha filha ainda agora, numa situação sobre isso, né? Vem cá, mas você faz, tá achando ruim. Mas você... E o seu? Me mostra aí. Deixa eu ver o seu também. Como é que tá o seu? Sim. Porque senão fica confortável. Exato. Né? A gente tem que logo... Olha, quando alguém vier para você e falar assim, olha, eu preciso te falar uma verdade, repensa. Se vai escutar ou não. Se vai escutar ou não, porque também tem aquele botão que a gente pode apertar e fingir que, sei lá, vai para Nárnia. Tem um recurso mental que é essa distração, né? Sim. Eu uso muito quando alguém está me enchendo o saco. Que é bem o filtro mesmo do ouvido. Decido não escutar aquilo e só vou reter realmente o que é bom e o resto eu jogo fora. Você pode ficar olhando para a cara da pessoa assim, ó, a cara de caneca, e deixar a pessoa aí e pronto. Não, sabe, assim, não precisa ouvir. Porque quem é que te critica? É isso que a gente tem que perceber. Sim. Essa pessoa que te critica, até sonoro isso, né? Ela faz o que você faz? Ela tem competência para te dizer que isso é bom, isso é ruim? Primeira coisa, analise o criticador, para ver se vale a pena. E para saber se essa crítica será, porque a crítica, quem vai dar o tom de positivo ou negativo vai ser você, não é quem está falando. Exatamente. Então, e aí qual é o critério para que essa crítica seja positiva ou negativa? Primeira coisa, você tem que analisar o criticador, né? Depois você pensa, mas será mesmo? Será que eu posso melhorar aqui, melhorar ali? E aí vai. Ver se aquilo ali realmente é verdade e coincide com o que... Buscar o que em TCC a gente chama muito, né? Busca evidências. Exatamente. Quais são as evidências? Válido. Essa crítica que foi feita a mim, ela é válida? Não, ele falou que sei lá,
a ponta do meu cabelo não tá legal. É válido? Deixa eu olhar realmente se realmente não está. Eu posso fazer um corte. Agora, você precisa olhar se a ponta do cabelo dele tá boa, porque ele tem que estar com a ponta muito ok Pra vir falar para comigo. poder falar da sua ponta. Quem tá com a ponta ruim vai falar da ponta dos outros? Não é. Não, cara. Se o cara não tá cuidando da sua própria ponta, vai tomar conta da sua, talvez tem seja esse o como. problema. Exatamente. Entende? Então a gente tem que pensar. Às vezes tem gente infeliz pra caramba, dizendo o que é felicidade para os outros. Então a gente tem que ver realmente o que é real e o que não é real. E isso, se a crítica construtiva, se é construtiva ou destrutiva, o tom quem dá é você. Uhum. É o criticado. Deixa eu ver se isso vai funcionar bem ou vai funcionar mal. Até porque na visão de quem está criticando, ele sempre vai dizer que é construtiva. Nunca que ele vai dizer pro seu bem. Nunca que ele vai dizer que tá falando pra você pra te destruir. É pro seu bem. Sabe assim? É Uhum. pro seu bem. Sim. A técnica é essa. Olha para a vida do sujeito para ver se ele faz direito. Uhum. Aí sim. Aí você usa essa pessoa como modelo. Exatamente. Ele está falando que eu falo mal. Então, deixa eu ver se ele fala bem. Se ele fala bem, eu vou Eu posso até copiar eu vou ele. aprender com ele. Ele é meu modelo. Exato. Agora, se ele está falando mal, não tem como. Aí o cara vai ler o livro, ele vai falar, não, ela não escreve bem. E deixa eu ver a tua escrita aí. Então, vamos ver se a tua escrita é boa. E é por aí. Agora, qual é o grande problema e por que eu trabalho com orientação parental e por que eu formo orientadores parentais? Porque a pessoa, às vezes, ela está tão esburacada de um passado cruel, Sim. com pais criticadores, que ela não consegue reagir dessa forma na vida adulta. Uhum. Aí ela vai embotando e vai acreditando essas padrões negativos, essas qualidades negativas que o sujeito vai dando para ela. Sim. Então, ela vai encaixando nos buracos emocionais que ela tem as etiquetas do negativo que o outro dá. Você compreendeu a linha de raciocínio? Uhum. Porque é esburacada. Sim. Né? Por isso que a terapia é essencial, porque na terapia você se torna inteiro, você se conhece. Uhum. Aí quando o outro vai dizer que você é algo que você realmente não reconhece, porque você se conhece, ela fala, não, amor, essa qualidade é tua, não é minha, não. Eu acho que a maioria dos temas que a gente fala aqui, o autoconhecimento é a principal solução. O autoconhecimento. E eu sempre digo isso e repito hoje novamente. Primeira sessão, quando eu tenho com as pessoas, e eu chego e pergunto, quem é você? O que você gosta? E as pessoas não conseguem me responder isso. Às vezes conseguem responder a respeito do marido, do filho, até do cachorro. Mas sobre ela não conseguem responder. Tem mulheres que eu atendo que estão há meses tentando procurar qual é o seu hobby. O que você gosta de fazer? Não sei. Eu falei, então a gente vai descobrir. Estão há meses tentando descobrir o que gosta de fazer. Mas se perguntar o que o marido gosta, o que o filho gosta, sabe o que é. Né? Então, assim, a terapia ela é muito boa por isso. Porque ela ajuda as pessoas a se autoconhecerem. E metade dos seus problemas vão estar resolvidos a partir do momento que você se conhece. E essa é uma estratégia. Quais estratégias mais a gente pode ter para lidar com as críticas? Essa, né? O autoconhecimento. Essa observação do criticador. Uhum. Quem é que está te criticando? Ele tem competência para isso, né? Está dizendo que eu tenho para ser feliz. Ele é feliz? Então, você tem que ir na qualidade do que ele está dizendo, né? E fazer uma pesquisa criteriosa, se ele é competente ou não, se ele é fazedor ou não no seu assunto. Não é verdade? Exato. E depois, eu acho, se isso reverberar para você... E se a crítica for, ajeita, sei lá o quê, o teu, em vez de você escrever o parágrafo assim, vai ser mais interessante se você... Admita que é legal quando alguém de fato quer te ajudar. Exato. Né? Ou quando é mãe ou pai, diz, olha, é importante que você seja pontual com as pessoas. Até porque a gente não pode generalizar e sempre achar que todo mundo quer passar a perna na gente. Não. Senão vai acabar que a pessoa vai ficar habitolada, não vai ter confiança em ninguém e vai achar que só ela tá certo o tempo todo. Não, gente, aí também é doideira, né? Não, também é maluquice. A gente está falando dessa relativização. É isso que a gente está dizendo, olha... Pensa se o cara tem competência para dizer o que é bom, o que é ruim. E depois, se você considera, sim, essa pessoa tem competência para me dizer isso, admita que você pode mudar. Sim. Por quê? No cerne do conceito de saúde mental estão 2 elementos fundamentais, a autonomia e a flexibilidade.
quanto mais flexível mentalmente você é, mais saúde mental você tem. Quanto Sim. mais rígido, quanto mais esquisito, quanto mais cheio de mania você tá, mais com problemas mentais você Aham. estará Exato. também. Então, a flexibilidade está no cerne do conceito de saúde mental. Por isso que é importante refletir. Se alguém te criticar e, de fato, você falar, é verdade, eu posso melhorar, qual o problema? Exato. Bora melhorar, não é verdade? Exato. Tem que ter até essa humildade de ver em que você tem que melhorar, o que você pode Sim. melhorar e admitir, não, a Adriana me deu uma dica e isso foi muito válido para mim. Depois da dica que a Adriana me deu, eu mudei ali, eu alterei tal coisa e olha, funcionou melhor do que estava Claro, funcionando eu antes. trabalho com isso, né? Eu trabalho com orientação parental. O que que eu faço? Eu pego a família e oriento, pego a escola, faço programas de orientação. Eu formo orientadores parentais. Então, Sim. primeiro, eu acredito que a mudança é possível. Segundo, eu acredito que a gente educando, psicoeducando, a gente pode mudar muita coisa, Uhum. né? Mas não é em tom de crítica, por exemplo, que a Sim. gente vai fazer isso. A Exatamente. gente vai fazer isso no acolhimento. Por exemplo, eu recebi uma paciente que ela, e, cara, foi muita dor, uma querida. Ela chegou no consultório, de repente, ela chegou na clínica e ela entrou, ela precisou ser atendida, porque eu estou desesperada. E aí eu rapidamente eu acolhi, sabe? Levei para o meu consultório, ela foi na secretaria, né? Eu falei, não, vem cá, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Aí ela me disse, eu estou com um problema sério, você via dor na fala, com a minha filha. E eu gostaria que você cuidasse dela, porque ela está desesperada, a filha tem 36 anos. Uhum. Eu falei, não, vou cuidar de você para que você possa se relacionar melhor com ela, para que Sim. você possa sair dessa cumplicidade sintomática que provavelmente há. Porque desde sempre uma relação, segundo ela, uma relação difícil, uma relação... Então, o que eu posso fazer é te orientar. Isso é diferente de criticar, de dizer, olha como você fez errado, olha como... Não, é orientação. Exato. Então, é o tom, sabe? O que é crítica, né? Isso, a gente tem que começar a pensar sobre isso. O que é crítica? Sim. É quando você, do alto da sua arrogância, né, diz que sabe o que o outro tem que fazer. É bem diferente. É. Então, eu sempre fico pensando o que é crítica construtiva também nesse sentido, né? Muito difícil. E tem também, né, Adriana, aquela questão da autoconfiança. Não só o autoconhecimento, mas a autoconfiança também é importante. Para a gente conseguir até lidar com as críticas. Então, como a autoconfiança é tão importante assim para que a gente consiga aceitar ou dispensar críticas? Pois é, porque, assim, quando você confia no seu taco, né, assim, em linhas gerais, é muito mais fácil Sim. você encarar as críticas. Agora, em tempos de redes sociais, então, né? Então, todo mundo critica todo mundo, é hate para cá, hate para lá, enfim. É bem complicado, porque isso se expandiu. Já não é mais na sua rua, no seu bairro. Na minha época, o máximo que se fazia era sábado de aleluia, botar no Judas ali a fofoca do bairro, né? Não era assim? Não sei quem viveu essa até, mas era assim no máximo. Agora não. O hate vai para a rede social e aí a crítica é Exatamente. aquela E tem gente que não consegue terrível. lidar com isso. Pois é. Então, a autoconfiança a autoconfiança tem a ver com autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso confiar no meu taco para eu poder reagir às críticas da melhor maneira possível. Sim. Agora, voltamos à parentalidade. Como é que uma criança super criticada, hipercriticada na infância, vai ter autoconfiança? Não vai ter. Não tem. Não tem. Esse eu... Ele nunca vai confiar no que ele tem que fazer, no que ele está aprendendo. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou aprendendo certo? Exatamente. Sabe? Uma coisa que eu trabalho bastante assim com a minha filha é a independência dela. Ela tem que fazer as coisas dela. Mamãe, eu vou derramar a comida. Vai, filha. Se derramar, depois a gente limpa. Sim. Ou então presta atenção para não derramar, mas você vai comer sozinha. Ai, você me ajuda? Aí eu comecei até a balancear um pouquinho, né? Que depois eu vi um negócio que fala assim que, na escola é super independente, mas quando chega em casa que quer aquela ajuda para poder comer, é uma atenção que tá pedindo. É sobre amor. E aí eu parei até de cobrar que ela coma muito sozinha em casa. Então, às vezes, eu pego o prato e ela fala, você vai me ajudar? Aí eu falo, vou, mamãe vai te ajudar. Aí eu vou ali, dou comida na boca, que não tem nada demais. Eu não tô tirando a independência dela. Mas aquilo que você falou no início, dando essa atenção que vai gerar ali nela uma confiança, que vai gerar ali nela
tudo, aquele relacionamento, né, entre mãe e filha e tudo mais, e ela vai se sentir confortável ali dentro daquela relação. Menina, olha, o negócio é tão bom quando a gente chama direito nos nossos filhos, porque eles crescem plenos de amor e de alto amor. Porque Uhum. esse amor que você dá para ela, né, ela vai se nutrindo. E aí vai ficar uma pessoa nutrida de afeto quando grande. Se essa criança não tem essa nutrição, se não tem essa produção de ocitocina, esse vínculo afetivo com você, ela cresce buscando no outro isso que ela não teve na infância. E aí vem os transtornos de personalidade, principalmente os transtornos de personalidade borderline, Sim. que acha que sem o outro ela vai sucumbir. Então fica desesperada por questões de abandono, enfim. É Todo uma transtorno de dependência emocional. personalidade tem como base essa falta de afeto na infância. Sim. É o excesso ou falta, sabe assim? Aham. Porque e amor é isso, né? Eu sempre falo, olha, você quer saber se ele te ama, você quer saber se ela te ama, se pergunte, me dá atenção? Se dá atenção é porque te ama. Enquanto a gente, por exemplo, aqui a gente está se amando, porque a gente está produzindo a ocitocina. Eu estou prestando atenção no que você está me dizendo, Uhum. você está prestando atenção no que eu estou te dizendo, portanto, além da ocitocina, nossas áreas cerebrais, elas estão ativadas simultaneamente. Sim. Então, a gente está aqui numa sincronia cerebral. Isso é amor, isso é Exato. amar. Só que os pais, entendendo que passaram por isso e não morreram, então reproduzem muitas vezes palavras violentas, Uhum. críticas, comparações que vão, em vez de aumentando a autoconfiança da criança, Vai vão jogando cada vez mais para detonando. baixo. E aí vem aí as coisas modernas, né? Síndrome do quarto fechado. A criança fica lá. A séria Isolada. adolescência, né? Que são comunicações que os pais não têm acesso, a escola não tem acesso, Uhum. né? Ao tipo de comunicação que a adolescência está tendo. Sim. Por quê? Pela falta de amor, Exato. pela falta de atenção. Cada um no teu quarto com seu celular, com as suas histórias, né? Sem ter essa conexão, né? Uhum. Essa sincronia cerebral, essa produção de ocitocina. Né? Exatamente. Então, a gente está falando de amor aqui baseado em neurociência, cara. Em psicologia positiva, em ciência de uma forma geral. Exato. E é muito importante a gente construir uma base sólida para que as nossas crianças possam sobreviver às críticas, que agora cada vez estão mais universais, né? Tudo na internet. É isso Agora não aí. tem mais Judas, nem malhar Judas. E a gente também tem que aprender a buscar o lado positivo das críticas ou só mesmo descartar ou não sei. Eu acho que a gente tem que aproveitar o lado positivo de tudo sempre, Uhum. até das desgraças que a gente vive na nossa vida. A gente tem que aproveitar. Mas até, às vezes, aproveitar a crítica significa conhecer mais a pessoa com quem você está lidando, Uhum. né? Porque a gente percebe, se a gente está saudável mentalmente, a gente percebe se o outro está querendo te derrubar ou te levantar. Sim. Não percebe? Exato. A gente saca, tem uma intuição ali, que essa pessoa dentro de um contexto. Então, eu tenho uma dica, uma outra, né? Que é coloque num contexto. Uhum. Não pega crítica pela crítica. Coloca num contexto. Em que contexto essa pessoa está me criticando? Sim. Né? Qual é o contexto dela nisso, né? E aí sim, acho que vale a pena. Então, sempre vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, a gente citando pela pessoa. Colocando ali no contexto, a gente consegue ver o lado positivo da crítica. É que às vezes serve para conhecer o criticador, inclusive, né? Vamos ver lá, deixa eu pensar bem aqui para ver se ele está querendo meu bem ou não. Exato. Né? Porque, muitas vezes eu tive um ex-marido, olha eu falando dos meus ex-maridos, mas eu tive um ex-marido que ele dizia assim, eu falei, eu vou fazer neurociência. Ele falava, para quê? Para que você vai fazer neurociência sábado, não sei o quê, você só vive assim. Imagina se eu tiver... Deixa eu olhar esse criticador aqui, se ele está querendo... Não, ele queria me enfurnar dentro de casa. Ele não queria que eu evoluísse. Ainda bem que eu fui. Sim. Obviamente. Olha a profissional Agora, de excelência que você é hoje. Agora, imagina se eu ouço essa crítica. Você não dá atenção, era para ficar comigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Até porque tem pessoas que elas vêm com essa crítica e são típicos manipuladores. Exatamente. Né? E aí
entra até outros assuntos a respeito disso, né? Acho que a crítica é só a pontinha do iceberg, mas daí entra a pessoa narcisista que está na sua vida, que só vai servir para te criticar. Existe o marido abusador ou a esposa abusadora, porque também existe isso. Existe aquele pai que é muito autoritário, não consegue ver, né, outras partes ali da vida do filho, e tudo isso... Pai narcisista, mãe histriônica. Tem uma coisa que é característica do narcisista. Eu morro de pena de narcisista. Eu acho que eu sou a única profissional da psicologia no mundo que tem pena de narcisista. Eu morro de pena. Por que eu morro de pena? Porque a estrutura, o transtorno de personalidade narcisista, ele está baseado numa privação emocional de base dessa pessoa. E para hipercompensar a sensação de que ele é um nada, ele se torna um arrogante. Sim. E essa arrogância faz com que ele tente diminuir as pessoas para que ele se sinta bem. Exatamente. Então, é uma figura muitíssimo infeliz. Só que pessoas que não se conhecem ou que têm dependência emocional se vinculam ao narcisista fazendo uma cumplicidade sintomática e acabam acreditando nas críticas que esse sujeito que quer diminuir alguém faz. Exato. Você tá gorda, você tá feia, você tá... Tô falando no caso de marido. Mas eu tô bonitão. Mas ele tá sempre máximo, por cima. Né? O Jurandir, ele tá maravilhoso, né? E não é bem assim. Mas a mulher, quando tá ali vinculada emocionalmente a um cara como esse, escuta essa crítica, engole a crítica e acredita nela. Sim. Porque tá numa relação doentia. Tóxica. Tóxica. No trabalho também, gente, é muito comum ter chefe. Aqui não. Mas é muito comum ter chefe narcisista. Sim. Muito comum. E essas pessoas, elas detonam a autoconfiança de uma pessoa e adoecem essas pessoas. Então, é um adoecido que vai adoecer outros. Por isso que a gente tem que olhar para o criticador. Deixa eu ver a base desse criticador. Se serve ou se não me serve. Entende? Exatamente. Sempre olha o criticador com crítica. Pronto. Aí você... com olhar crítico nesse sentido, né? Exatamente. Um olhar criterioso. Para você saber se isso diz respeito a você, de fato, ou se diz respeito a ele. Não é não? Exato. Não é boa? É boa. Em que momento que eu posso, então, que é importante eu buscar uma ajuda profissional por conta das críticas que estão me afetando na minha parte emocional? Eu acho assim, eu acho que o psicólogo, ele é essencial. Não é porque é a nossa profissão, não, que eu acho que é a mais importante do planeta e cada um que defenda a sua. Cada um com a sua. Eu acho a nossa importantíssima. Porque quem tem cabeça boa não adoece à toa, concorda? Sim. Quem está doente emocionalmente se expressa no corpo. Isso se expressa no corpo, porque não existe a dicotomia cartesiana, mente e corpo. Tudo que acontece aqui atinge a gente corporalmente, porque o corpo é o palco das nossas emoções. Exatamente. Então, não tem essa história de que isso é emocional. É tudo emocional. Tanto se você leva um susto, a aceleração cardíaca, você começa a ficar lívido, a suar, enfim. Porque existe o emocional que altera a tua fisiologia. Então, isso é fundamental. Procurar autoconhecimento é fundamental. A gente tem tantos vieses. Por exemplo, lá no... Sem querer fazer propaganda, já fazendo propaganda, porque no NUAP a gente tem um atendimento social, por exemplo. Então, você não precisa estar rico para fazer terapia. Não, a gente tem os lugares que tem atendimento social, sabe? Porque eu acredito muito na democratização da psicologia, porque eu acredito muito que a gente pode transformar o mundo. Sim. Com pequenas ações. Então, eu volto a dizer que a ajuda é o autoconhecimento sempre. Mesmo que você não tenha um problema atual, você, quando se conhece, você previne problemas futuros. Exatamente. Tem gente que entra para terapia e fala assim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E aí, né? E aí a gente vai levando, o que aconteceu na semana, daqui a pouco tem um problema, a gente resolve esse problema, e não sei o quê, e ela fala assim, nossa, mas eu fico esperando ansiosa a sessão da semana. Ansiosa. Eu atendo uma menina de 15 em 15 dias, foi muito engraçado. Ela é quinzenal. E aí eu mandei no início da semana, confirmando a sessão dela, e aí ela me respondeu assim, bom dia, até que enfim! Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Aí eu falei, tá tudo bem? Aí ela, não, tá tudo bem, mas 15 dias tá sendo muito tempo. Aí eu fiquei assim, gente, olha só. Porque é um conforto, é um lugar seguro para você falar das suas maluquices, porque todo mundo é esquisito. Eu sou, você é, Tereza, todo mundo aqui é esquisito.
Menos ele. Ele falou que não, mas, enfim, todos nós temos esquisitices, e é tão legal ter... Só o Tony que é normal. Só o Tony que não é esquisito aqui no mundo, na verdade. Só o Tony que se salvou. Porque todo mundo tem suas esquisitices, tem seus buracos, tem seus BOs, não é verdade? Então, quando a gente vai para a terapia, a gente desembola o fio do pensamento, desembola as emoções, monta estratégias, enfim, fala, né? Se abre, né? Isso é muito bom, né? Exatamente. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas precisam reagir a críticas? Eu acho que essa coisa, primeiro, nem a reação, é de tomar a crítica para si. Eu acho que o problema está antes, né? Porque quase nunca, eu não diria nunca, porque em psicologia não tem nunca, né? Quase nunca a crítica se refere ao criticado. Quase nunca. Quase sempre a crítica se refere a quem critica, aos parâmetros dessa pessoa, não aos seus. Né? Porque, por exemplo, o que é felicidade? Olha, para você ser feliz, você tem que ser médico. Só que você não consegue ver sangue. Como que você vai ser médico? Como você vai seguir nessa profissão? Exatamente. Então, você tem que estar dentro daquilo que você consegue fazer. Exatamente. Ou para você ser feliz, aí eu estou falando em termos de filho, né? Você precisa ser engenheiro, você tem que ser advogado. Mas o cara não quer. Ele quer ser artista. E é diferente quando uma criança ou um adolescente ele é imposto a fazer alguma coisa e quando ele faz algo porque ele realmente quer. Né? Eu me lembro eu sou mais velha de 3 irmãos, e eu me lembro quando a minha irmã ia fazer faculdade, ela falava assim, antes, né, quando ela estava no ensino médio, não sei o que é que eu quero fazer. E eu lembro que uma vez eu virei para ela e falei assim, se você quiser ser abridora de garrafa, que você seja. Mas que você seja a melhor abridora de garrafa. Sim. Aquilo que você vai fazer, que você escolher fazer, você tem que fazer com excelência. Não importa o que é que você vai fazer. E ali ela ficou, mas e aí, o que eu vou fazer? Hoje a minha irmã é uma pedagoga sem igual. E aí é até ruim, porque eu começo a comparar as professoras da minha filha com a minha irmã, que eu falo assim, poxa, minha irmã não faria desse jeito. Né? E aí é um erro meu. Cada professora é de um jeito, cada profissional é de um jeito. Mas por quê? Porque ela se dedica tanto ali, a gente consegue ver o amor dela com aquilo ali que ela faz. São fins de semana que ela fica. Eu passei um tempo na casa da minha mãe e eu vi assim, me ajuda a cortar isso aqui. Eu falei, o que é isso, Luciana? Ah, não, é porque é o dia da água. Aí, mas pra que você vai dar isso? Não, só porque é o dia da água, eu vou dar pras crianças. Aí cortava a gota de água. Aí no outro dia, aquele foi o cúmulo, o dia do vento, fazer um catavento. Eu falei, mas tem dia de tudo, não aguento mais. Mas assim, a pessoa que tem um amor, ela não se importa de cortar papel, de fazer, ela faz aquilo com uma gratidão, sabe? E é exatamente isso, você tem que estar no lugar que você tem que estar, que você quer estar. Não adianta alguém falar pra mim que eu seria uma excelente advogada, mas eu não me sinto fazendo aquilo. Isso aí. Outra, quando alguém pergunta, eu tenho mais de 30 anos de profissão, né? E alguém pergunta, vai se aposentar quando? Nunca. É quando eu morrer. Porque não me interessa, porque isso faz sentido para mim. Esse trabalho faz sentido para mim. Fazer o que eu faço faz muito sentido para mim. O que meu pai queria que eu fosse? Funcionária pública. Deus me livre. Eu sofri com essa história por muito tempo, porque ele queria, tadinho, porque ele era funcionário público, ele entendia que isso era uma segurança. E ele era o que ele desejava para mim. Deus me livre, não é o que... Eu ia estar muito infeliz. E aí, dando um exemplo disso, eu atendia uma funcionária dos Correios que ela esperava... ela acordava segunda esperando a sexta para ela poder não trabalhar. Quando chegava no final de semana, ela bebia para poder aliviar a tensão da semana. E aí ela foi levando essa vida, ficou desorganizada, com muitas dívidas, se aposentou. Opa, vou parar de trabalhar. Não, ela não pôde parar de trabalhar, teve que continuar trabalhando por conta das dívidas que ela tinha feito, por conta da desorganização emocional, por estar trabalhando num lugar que ela não queria trabalhar. Compreende? Assim, é uma coisa levando a outra pela falta de autoconhecimento. Né? Pela falta... E aí isso vai adoecendo o sujeito, né? Exatamente. E aí a gente recebe críticas e algumas vezes a gente fica com raiva, a gente fica triste. Será que existem técnicas que a gente poderia usar para controlar essa tristeza, essa raiva e até mesmo essa decepção de ter sido criticado? Pois é. Existem técnicas, por exemplo, para os pais criticarem seus filhos, e essa é uma proposta
Criticarem, não. Na verdade, não criticarem, por favor. Vamos deixar para lá essa crítica, né? Para corrigirem seus filhos ou alguma ação que os filhos não estão fazendo legal e tal, que é uma técnica proposta pela psicologia positiva, Sim. que é a bronca sanduíche. Você já ouviu falar da bronca Não. sanduíche? Menina, é maravilhoso. Por quê? Como a crítica, né, o adjetivo negativo, ele sequestra o sujeito da sua cognição, torna o sujeito menos cognitivo, menos inteligente, né? O elogio, ele abre a cognição. Sim. Por exemplo, vamos supor que você não tenha gostado, você não gostou de mim. Você nem me liga para mim. Mas eu digo para você, você não fica bem de verde. Eu nunca te vi. Se você não for muito maluca, você vai ficar pensando assim, meu Deus do céu, eu nunca mais vou usar verde, ela não gostou do verde. Eu não devo ficar bem, vai se olhar no espelho 3 vezes, se não for doida. Se for doida, você vai ficar 1 mês pensando sobre o assunto e nunca mais vai usar verde. Porque eu te critiquei, sem você gostar de mim. Sim. Ok? Então, por quê? Isso é uma função filogenética. Por quê? A gente foi obrigada a dar muita atenção ao negativo para poder sobreviver como espécie. Então, o negativo tem um peso 5 vezes maior que o positivo. Vamos lá, supondo que você goste muito de mim. Inclusive, eu digo, cara, você fica linda de verde. Aliás, hoje você está maravilhosa. Eu vou procurar tudo quanto é roupa verde para Não, vestir. senhora, no primeiro tropeço que você der ali fora, você vai esquecer o que eu te disse. Você vai falar, ela fala mentira. Não, ela não é tanto assim, ela está exagerando, ou seja, compreende o que eu estou falando? A gente é refratário ao elogio e a gente absorve a crítica com muito mais facilidade, porque filogeneticamente a gente foi acostumado a isso, a dar atenção para o negativo e não para o positivo. Portanto, olha para você ver como é que é uma coisa doida isso, né? Então, tem uma técnica da psicologia positiva baseada nessa história de que, dependendo do lugar, a crítica tem um peso de 5 a 3 vezes maior que o elogio. Quando você quiser fazer uma correção ou fazer com que seu filho faça isso ou aquilo, faça primeiro um elogio. Depois você faz a correção e depois você fecha com elogio, porque isso vai abrir a cognição e essa criança vai querer te agradar, vai querer corresponder às suas expectativas, porque se você vai direto no peito, dizendo coisas terríveis, aí já era. Ele vai ficar com raiva de você ou dele, muito provavelmente, se ele tiver um afeto muito grande por você, a criança fica com raiva de si mesma e não vai absorver o que você está dizendo. Então, até meu marido, assim, você está a fim de dar um corretivo, ou não bota a toalha molhada na cama. Aí a dica para os casais agora, hein? Para evitar a briga. Seu isso, seu aquilo, você bota todo dia essa toalha na cama, ou não lava teu prato. Em vez disso, falar, ô, Jurandir, você é um cara tão inteligente, Jurandir, você é um cara brilhante. Se Jurandir for brilhante, não adianta mentir. Tá? Porque eu acho que você podia pensar sobre o fato de você botar a toalha na cama, porque vai ficar com cheiro de mofo. Né? Então, não vai ser legal, a gente vai dormir depois, não vai ficar legal. Eu conto com a sua inteligência, Jurandir, para que você não repita isso. Pode ser? Pronto, deu um elogio, a crítica, depois o elogio, fechando. Fechou. É a bronca sanduíche. Ele vai se achar maravilhoso, o cara mais inteligente da face da Terra, e vai falar... Vai sair feliz contigo, olha como ela me ama. Realmente, o mofo vai dar aqui na cama, tá melhor tirar isso daqui. É isso, eu sou um cara inteligente, não sou bobo nem nada. Agora, se você fala, Jurandir, seu desgraçado, o que você veio fazer aqui, botar essa toalha? Pronto, Jurandir vai falar assim, que mulher chata. E não vai absorver o que você está dizendo. Você compreendeu o que eu estou falando? Exatamente. Meio que a crítica tampa os ouvidos, enquanto o elogio abre os ouvidos. É basicamente isso. A cognição, eu diria, de uma forma geral. A pessoa fica mais inteligente quando você elogia ela. Agora, isso significa que você não possa corrigir ou criticar uma ação errada do seu filho ou de qualquer outra pessoa? Não. Mas você pode fazer com carinho e com verdade. Não é para mentir, não, hein, gente? Se o Jurandir não for inteligente, você arruma logo outro adjetivo, porque esse sujeito deve ter alguma qualidade. Com certeza. Todo mundo tem qualidades. E sobre esse confronto, eu devo sempre ficar confrontando alguém que me critica de forma negativa ou tem hora que é melhor abstrair e sair de perto? Não, é sempre abstrair quando você não concorda. É sempre aquele botão que você fala da distração. É o botão da distração que você tem que saber onde está o seu.
né? Aquele cara de caneca, o botão da distração que faz você fazer cara de caneca e falar, pronto. É isso aí. Para que vai entrar em confronto? Para quê? Você vai perder tempo, gastar energia no confronto? Uhum. Não. Olha, não olhe para trás, vai embora. Sabe, assim, vai embora, vai andando, né? Sim. Vai andando. Se alguém criticou, mas você não deu menor valor, você vai andando. Vai Exatamente. focando no que você quer. Sim. Foca no que você quer. É isso aí, pessoal, tá vendo? As críticas, a gente não pode deixar ser levado por elas, né? E talvez seria saudável, por exemplo, evitar as pessoas que me criticam demais, mesmo que elas sejam do meu convívio diário. Pai, mãe, marido, talvez ali um professor que eu tomo ele como meu exemplo, mas me critica pra caramba. Será que seria saudável evitar essas pessoas? Com certeza, e já repensa o professor que é exemplo se ele te critica tanto. Já repensa, porque professor a gente pode trocar, pai e mãe não vai Não tem dar. como. Não vai dar. Então, é um recurso, né? E eu volto a dizer, às vezes não tem jeito, você tem que morar no mesmo apartamento, na mesma casa, né? E às vezes todo mundo junto num lugar muito pequeno. Mas o recurso é, mental. Porque, gente, eu tenho que contar para vocês que realidade não existe. Vou ter que dizer isso para vocês. É uma notícia que eu vou dar, uma notícia bombástica. O não existe, porque o que existe é a sua percepção sobre a realidade. Vou dar um exemplo. Se a gente está aqui, super, né, conversando, morre alguém atropelado, Deus me livre e guarde, mas aqui em frente à emissora, o que isso significa para mim e para você? A gente vai ficar consternado, porque se você escolheu psicologia ou também, a gente é muito empático. Então, isso vai causar, mas vai passar em 10 minutos. Essa realidade para a mãe do sujeito, para a esposa do sujeito, se ele for bom marido, vai ser terrível. Para os filhos vai ser terrível também. Enfim, então compreende como o mesmo fato tem perspectivas diferentes. Exato. Então, a gente pode, dentro da nossa cabeça, se não tiver como sair do local físico, arrumar estratégias mentais de desligar sobre a crítica. Sim. E uma das coisas é, de novo, usar essa coisa de quem é essa pessoa, vamos olhar a vida dessa pessoa para ver se vale a pena eu prestar atenção nisso. Exatamente. E botar aqui mentalmente um botão de desliga para não se afetar tanto. Exatamente. E quando a gente até para olhar dentro da Bíblia, aí você fala para mim, Laísa, mas críticas na Bíblia tem também. Lembra do caso lá de Moisés, quando ele foi criticado pelo próprio povo ali no deserto? Pois é, ele teve que saber lidar. E olha só, às vezes a crítica vem mesmo quando fazemos o certo. E o Moisés, ele estava buscando refúgio na oração e orientação divina em vez de reagir à impulsividade, né? Lembra também do caso de Davi, quando ele entra ali dançando junto com a Arca da Aliança e a esposa dele, a Mical, lá do palácio, vê. Quando ele chega, ela acaba com ele cheio de críticas. Mas ele estava certo do que ele estava fazendo, que era algo bom, e ele sabia quem ele era, e até mesmo quem ele era diante de Deus. E que ele estava ali fazendo aquilo diante da presença de Deus, né? Da presença ali da Arca da Aliança. Então a crítica da Mical ficou bem jogada para lá. Mais um exemplo, até o próprio Jesus. Ele foi alvo de críticas constantes durante toda a caminhada dele. Mas nem por isso Jesus deixou-se levar por essas críticas, né? Muito pelo contrário, ele sabia lidar com cada pessoa que vinha criticando ele, né? E ali ele conseguia até mesmo transformar essas pessoas mediante as críticas delas mesmas. E é com essas pessoas e muitas outras aí também de dentro da Bíblia que nós precisamos aprender dia após dia a lidar também com as críticas. Adriana, agora a gente vai aqui para um rápido joguinho de mito ou verdade. Você me responde na lata, se quiser pode até dar uma explicaçãozinha. Quem se ofende com críticas é fraco emocionalmente. Não necessariamente. Não necessariamente é fraco emocionalmente. A pessoa pode se ofender, inclusive, porque se sentiu injustiçado. Né? Eu não sou isso. E se sentiu injustiçado porque não soube lidar com essa sensação de injustiça. Então, não acho que seja fraqueza emocional. Mito. Mito. É possível aprender a lidar melhor com críticas com o tempo.
É possível aprender a lidar com críticas com o tempo, que a gente pressupõe que o tempo traga amadurecimento. Quanto Uhum. mais maduro, mais sedimentado em quem você está. E sedimentado em quem você não vai dar muita confiança para o que o outro pensa sobre você. Porque o que o outro pensa a seu respeito não lhe diz respeito. Exato. Diz respeito só o que o outro pensa. E às vezes a crítica fala mais a respeito do outro do que a respeito de mim mesmo. Exatamente. É isso aí. Só críticas destrutivas causam sofrimento. Sim, eu acho que só críticas, e aí que o sujeito considera como destrutivo, eu acho que sim. Porque as críticas positivas, Uhum. elas causam crescimento e não propriamente sofrimento, né? Mas e se a pessoa que foi criticada, ela não souber diferenciar aquela crítica de destrutiva para construtiva? Talvez a construtiva também possa gerar um sofrimento nela. Pode gerar um sofrimento nela, porque ela não sabe, eu acho que, em primeiro lugar, qualificar, né? Que Uhum. tipo de crítica ela está recebendo. Então, isso pode gerar sofrimento, imagina, uma confusão mental, né? Exatamente. Será que ele está me criticando porque quer ver meu bem ou quer ver meu mal? Uhum. E quem critica muito os outros geralmente é inseguro. Acho que sim. A gente está salvando a educação. A gente não está falando de educação, pai, filho, não, né? A Uhum. gente não está Sim, falando não. A gente está falando agora de uma Até forma mais porque ampla. o pai e a mãe, geralmente, não vamos dizer 100% dos casos, mas geralmente, o pai e a mãe querem somar na vida do filho. Cara, eu diria uma coisa mais grave que inseguro, eu diria invejoso. Pode ver. Pode ver. Voltando lá àquela coisa do bairro, né? Eu sou da periferia de Niterói. Eu fui criada, não moro mais lá, mas eu fui criada, né? Então era muito comum, né? Além do Judas, de botar o Judas lá no coisa, sentar na calçada e criticar as pessoas. Então, essas pessoas, elas ficavam na calçada criticando. As pessoas sentadas ali, né, criticando todo mundo. E não é isso, não, gente, que acontece normalmente, mas não fazem nada. Então, assim, como é que isso atinge? Não tem como atingir, que aí você olha e fala, gente, mas olha, sabe? Isso é muito comum ainda acontece isso, né? Sim. As pessoas estão mais na internet, mas também estão nas calçadas, botam uma cadeirinha ali, ficam tomando conta da vida dos outros, não ficam, não? Então não é só insegurança, mas diria que também é uma inveja. Ah, sim. Aliás, eu acho que é muito mais inveja que insegurança, né? Ah lá, ela, ó, tá indo lá, ó. Agora, vamos ver que hora vai chegar. Tá dizendo que tá indo pra faculdade. Olha lá, ó. Sabe? Mas assim, olha lá, ó, como é que tá, sabe? E quem nunca recebeu aquela crítica, nossa, essa sua blusa é tão horrível, mas no desejo do meu coração era ter uma blusa igual a sua. Exatamente. Então, a inveja, sabe assim? E não existe inveja. Gente, tem uma expressão terrível. Eu também vou dar essa informação, aproveitar, né? Ah, inveja... inveja branca. Não. Não existe inveja branca, tá? A inveja é sempre negativa, né? Porque quando você... Isso é admiração. Quando você fala, te adorei tua blusa, ou, sabe? É admiração. É diferente. Não é inveja branca. Sim, exatamente. As pessoas têm essa mania de dizer, né? Eu posso muito bem gostar da sua blusa, mas não querer ter uma igual. Mas ela é bonita e fica ótima, e você? E também você pode falar, Adriana, onde foi ótimo, eu adorei, onde é? Eu, não, tô ok, toma aí, vamos lá, toma aqui. Foi lá, não sei, ó, não sem problema, isso não é problemático. Mas a gente sente no olhar, sei, ó, bonita tem essa blusa verde, que você, sabe assim? Ou, sabe assim? Tem um tom que a gente saca, né? Exatamente. Aprenderam a como lidar com críticas? Tenho certeza que esse programa pode ajudar você e você sabe que também pode ajudar outras pessoas, então tá na hora de você compartilhar com elas também. Antes de eu passar aí o nosso YouTube para que você possa compartilhar com elas, Adriana, por favor, dê pra gente aqui a sua rede social, o pessoal te seguir lá, tenho certeza que você posta dicas, que você posta ali o seu trabalho, a divulgação até dos seus livros, então qual é o seu Instagram aqui? Muito bom, a Adriana, meu Instagram é Adriana Santiago PSI. Tem um canal no YouTube que é Papo Cabeça com a Adriana Santiago, e lá eu tenho um podcast chamado Saber em Pauta. O que eu faço ali naquele contexto? Falo sobre emoção, neurociência, comportamento. Olha enfim, só. Então, Adriana Santiago PSI é o Instagram e Papo Cabeça com a Adriana Santiago é o YouTube, que tem um monte de coisa assim, bem informal e bem de uma forma
clara para vocês entenderem emoção, comportamento, enfim. É isso aí. E você gostou do programa de hoje? Entra lá no YouTube, no canal CJC também e compartilha com as pessoas que você acha que precisam entender ali um pouco mais sobre as críticas, precisam ali saber mais sobre este assunto. E se tiver necessidade também, assista de novo, pega um caderno, anota tudo aí, que eu tenho certeza que isso vai ajudar você muito e muito e muito. Você que está aqui com a gente até esse finalzinho, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e a gente se vê aqui de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até mais e fica com Deus!